Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Indústrias frigoríficas poderão contar com médicos veterinários privados para a rotina de inspeção. JBS anunciou o lançamento oficial das obras da nova unidade da JBS Biodiesel em Santa Catarina. Falta de uma vacina contra o coronavírus e a retomada de focos da doença assusta inúmeros países. Setor de flores sempre foi conhecido por ser bem organizado, mas agora é um dos que mais tem tido problemas com a pandemia. Vamos falar sobre a terceira edição do Prêmio Mulheres do Agro. O Agora Agro já está no ar. As indústrias frigoríficas poderão contar com médicos veterinários privados para a rotina de inspeção, equivalente ao serviço oficial. Essa decisão está no Decreto 10.419/2020, já publicado no Diário Oficial da União. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, essa medida atende um antigo pleito do setor produtivo, diante da insuficiência de auditores fiscais nas plantas frigoríficas. Esses auditores do Ministério da Agricultura serão responsáveis pelos veterinários privados, atuando na fiscalização dos trabalhos e não obrigatoriamente na operacionalização da inspeção, o que vai aperfeiçoar o serviço do Ministério da Agricultura e dar uma celeridade aos processos de inspeção. O decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Tereza Cristina, da Agricultura, trata da inspeção ante-mortem e post-mortem de animais e traz esta previsão de contratação como uma das principais mudanças para dar mais eficiência ao serviço de inspeção. Em outro dispositivo, também defendido pela CNA, não haverá repasse de recursos para o órgão estadual de sanidade agropecuária. Em uma live realizada agora em Mafra, Santa Catarina, a JBS anunciou o lançamento oficial das obras da nova unidade da JBS Biodiesel lá em Mafra. Por meio da Seara Alimentos, essa empresa irá investir 180 milhões de reais nessa unidade. E a previsão de inauguração é junho de 2021. Dos mais de 130 mil colaboradores no Brasil, 20 mil estão em Santa Catarina, um estado de grande relevância para a JBS e onde a JBS opera 14 fábricas em 11 municípios. A fábrica da JBS Biodiesel em Mafra terá uma área total de 76 mil metros quadrados, com uma capacidade de produção de cerca de 1 milhão de litros de biodiesel por dia. Assim que finalizada a fase de obras, o que deve acontecer em junho de 2021, a operação deve gerar mais de 500 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, contribuindo para a movimentação econômica da região. Com a unidade de Mafra, a JBS Biodiesel irá mais que dobrar a sua capacidade produtiva, de 310 milhões de litros para 670 milhões de litros por ano. Unidade responsável pela JBS Biodiesel, que já opera 2 unidades nesse segmento, uma em Lins, no estado de São Paulo, e outra em Campo Verde, no Mato Grosso. A produção de biodiesel da companhia utiliza, em sua maior parte, gorduras animais, provenientes da cadeia produtiva da JBS. Mesmo que o novo coronavírus tenha sido controlado em algumas regiões do mundo por falta de uma vacina, a retomada de focos da doença assusta inúmeros países, como a China, por exemplo. E dentro desse cenário, o país asiático passa a exigir um novo compromisso de frigoríficos exportadores do Brasil. Segundo o relato enviado ao Itamaraty pela Embaixada do Brasil na China,
Ações adicionais fazem parte das novas medidas idealizadas pelo governo chinês para combater o ressurgimento da Covid-19 em Pequim, o que poderá afetar, de fato, as exportações brasileiras de carnes, de acordo com informações relatadas pelo portal Valor Econômico. De acordo com o jornal Valor Econômico, em decorrência das novas exigências que geram mais custos e incertezas, alguns importadores da China já suspenderam compras de outros países e pediram que cargas já contratadas não sejam embarcadas. Como exemplo desse novo panorama, na terceira semana do mês de junho, por exemplo, os compradores passaram a exigir dos exportadores a assinatura de um compromisso garantindo que a carne é livre da doença. Depois do intervalo, você vai ver que o setor de flores sempre foi conhecido por ser bem organizado, mas agora é um dos que mais tem tido problemas com a pandemia. Nós vamos falar sobre a terceira edição do Prêmio Mulheres do Agro e vamos falar também sobre as atividades na área da mineração. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora via Skype com Sônia Bonato. A Sônia, ela é contadora e especialista em gestão e administração rural. E nós vamos falar agora sobre a terceira edição do Prêmio Mulheres do Agro. Sônia Bonato, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, para a gente falar de um tema interessante e para dizer o seguinte, a Sônia é goiana e a Sônia, em 2018, pegou o segundo lugar, foi colocada em segundo lugar em nível nacional, como as mulheres do agro. E a Sônia é uma pequena produtora, mas eficiente. Sônia, muito obrigado pela sua participação e presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com você, Toninho, para falar um pouco desse prêmio que trouxe a valorização aqui na nossa propriedade. Sônia, esse prêmio, vamos dizer assim, de maneira geral, ele mexeu com você e mexeu com muita gente, porque pequeno produtor, mulher, não era muito valorizada no agro e hoje a gente sabe que a mulher, ela tem uma força violenta no agro e cada ano que passa está crescendo. Me fala um pouquinho sobre esse prêmio que você ganhou e agora sobre essa terceira edição que a Bayer Brasil vai realizar com as mulheres do agro. Bom, Toninho, o prêmio foi idealizado pela Bayer, pela Associação Brasileira também de Agropecuária, que é a ABAG, idealizado e organizado para trazer para as mulheres do agro a valorização do nosso trabalho e também ajudar a trazer para nós, ocupar o nosso espaço e também a nossa voz, né, no agro aí, por esse trabalho grande que a gente já proporciona, mas a visibilidade ainda é pouca. E desde 2018, mais de 350 mulheres já se inscreveram para esse prêmio. É a terceira edição agora e como embaixadora, uma das embaixadoras do prêmio, eu estou convidando as mulheres a vir participar conosco. Bom, então, por falar em convite, você, mulher que trabalha no agro, que tem interesse no agro, está aí uma oportunidade que você tem para fazer a sua inscrição até o dia 15 de setembro. E você participar de um dos maiores eventos do agronegócio, talvez até do mundo, que é o terceiro encontro aí, evento do Prêmio Mulheres do Agro. Sônia, me diga uma coisa. O que precisa para uma pessoa participar, para uma mulher participar? O que ela tem que fazer? Bom, primeiro ela tem que ser do agro, né? Sim.
é a mulher que trabalha com as propriedades, não precisa ser a dona da propriedade, pode ser esposa, filha, irmã, arrendatária, de qualquer maneira que ela esteja dentro do agro, trabalhando e produzindo. Ela apenas tem que cumprir todas as regras que está no site. Ao entrar no site, vai ter regra por regra que você vai respondendo e vai atualizando. E chega no final, você tem uma documentação também que você deve enviar e contar o que é o mais importante, a sua trajetória no agro. O prêmio esse ano é Inovações no Agro. O destaque, né, do prêmio vai ser sobre as inovações que você faz de propriedade rural. Hoje o nosso agro está em plena transformação e as mulheres estão mais assim, como que eu digo, mais ativas em trazer para dentro da propriedade todas essas inovações. Então nós vamos ter aí muitas mulheres que estão em destaque aí já no Brasil na agropecuária. Vamos participar desse prêmio aí para valorizar ainda mais o nosso trabalho. Bom, esse ano vocês estão esperando a participação de quantas mulheres nesse evento lá em São Paulo? O evento vai ser online. Ele seria presencial em outubro, né? Mas devido à pandemia, né, ele foi transformado em online e a gente vai estar todos juntos online. E eu falei assim, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque as mulheres que não poderiam estar presentes lá em São Paulo no evento, através das redes sociais, que vai ser transmitido. O prêmio vai ser entregue durante o Congresso Nacional, de 26 a 29 de outubro. O prêmio será entregue dentro desse congresso online, mas o ano que vem, essas mesmas mulheres que ganharam o prêmio e receberam online vão ser convidadas a estar junto com as ganhadoras de 2021 para receber novamente em mãos. É só entrar no site www.mulheresdoagro.com.br, se inscrever para o prêmio e você estará participando do congresso e também se tornando uma das ganhadoras do prêmio. Agora, Sônia, depois desse prêmio da Bayer, por exemplo, agora vai ter a terceira edição, houve alguma mudança, houve assim uma injeção de ânimo no meio da classe feminina do agro? Melhorou alguma coisa? Bom, eu venho trabalhando com o agro desde que eu mudei aqui para a fazenda. Em 2018, eu fui incentivada a participar desse prêmio. Já tinha o Congresso Nacional e durante esse Congresso Nacional que eu fui lá receber o prêmio, as mulheres estão se atualizando no agro e também fazendo parte desse setor que é uma grande alavanca do nosso país. No meu conceito de vista, melhorou muito a participação da mulher e o prêmio e o congresso vêm ainda agregar mais mulheres para o setor do agro e vamos crescer todo mundo junto aí. Tá certo. Bom, Sônia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Excelente. E você que é mulher que está nos acompanhando e quiser participar desse evento, entre no site www.mulheresdoagro.com.br. Muito obrigado, Sônia. Obrigada, eu que agradeço a participação. Falou, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o vaso é feito de argila, mas é o vazio que o torna útil. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
O setor de flores sempre foi conhecido por ser bem organizado. A pandemia de Covid-19 desregulou tudo. O agronegócio brasileiro não parou, com exportações batendo recordes. Por outro lado, os produtores de flores viram o seu planejamento acabar em poucos dias, com o fechamento de estabelecimentos e a preocupação inicial com a alimentação, as flores viram o impacto de perto. Em Olambra, no estado de São Paulo, onde a produção responde por 90% do PIB, toneladas foram para o lixo. Segundo o Instituto Brasileiro de Flor, o IBRAFlor, em 2019, eram cerca de 8.000 produtores de flores e plantas no Brasil, que cultivavam 2.500 espécies. O setor tem peso na economia brasileira, gerando 209 mil empregos diretos na produção, distribuição, varejo, logística e outros como eventos. O faturamento ficou em cerca de 8 bilhões de reais. O setor de flores em 2020 vinha bem até o começo de março e as expectativas eram de um crescimento da ordem de 10% a 12%, o que até chegou a ser concretizado com as vendas para o Dia da Mulher, a primeira data importante do ano para a floricultura nacional. Mas aí veio a pandemia e o estabelecimento da quarentena. Já nas primeiras semanas daquele mês, as vendas caíram mais de 90%. Foram suspensos todos os eventos e uma série de outras medidas aconteceram que culminaram na redução drástica da comercialização de flores e plantas. Ao longo do tempo, a situação foi melhorando e na avaliação deste primeiro semestre de 2020 foi registrada uma queda de 30% nas vendas. Com relação ao mesmo período do ano passado, logo do começo da pandemia, as vendas caíram mais de 90% e o faturamento cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A projeção era de que 2/3 dos produtores poderiam falir. Hoje estima-se que cerca de 20% abandonem a atividade. E agora eu vou conversar com Daniel Alves Antunes, ele é CEO do Grupo Atualpar, e vamos falar sobre as atividades da área de mineração. Daniel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito importante o tema que nós vamos conversar agora, principalmente falando sobre o uso de pó de rocha, os bioinsumos, ou seja, os remineralizadores do solo. Vamos dizer assim, de maneira geral, produto que vinha sendo largamente utilizado, mas não era tão difundido como está sendo agora. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Daniel. É mais ou menos por aí, essa difusão de tecnologia desses bioinsumos, esses remineralizadores do solo? O remineralizador de solo, ele surgiu forte em 2013. A gente começou lá com um trabalho desenvolvido em conjunto com a Embrapa. Sim. Em 2016, a gente foi a primeira empresa a ter registro no mapa do Ministério da Agricultura. E de 2017 para cá, a gente vem trabalhando o remineralizador de solo. A gente abandonou o termo pó de brita e passou a ser um remineralizador, porque a gente percebeu que realmente se trata de um insumo para a agricultura. Tanto que hoje na nossa empresa a gente tem uma equipe de agrônomos, a gente tem laboratório para acompanhamento do nosso material e hoje é um material que, apesar de ser pouco tempo, 3 anos, na verdade em Goiânia ainda a gente é a única empresa que tem registro no mapa, mas no Brasil como um todo são apenas 14 pedreiras que têm autorização para comercializar o remineralizador de solo. Ele tem feito um efeito muito grande na agricultura. Os agricultores que consomem hoje esse material estão satisfeitos, eles percebem a evolução na agricultura desse material e isso deixa a gente contente e também traz para a gente aí uma percepção de que é algo que vai se tornar muito utilizado no Brasil. Daniel, de maneira geral, nós já falamos aqui sobre o pó de rocha, vamos dizer assim, o remineralizador do solo. De maneira geral, ele veio para substituir o calcário ou não? Não. Na verdade, o remineralizador de solo, ele veio para... Eu estou te fazendo essa pergunta porque essa pergunta foi feita a mim
recentemente agora, Antônio, mas então quer dizer que eu não preciso mais usar calcário? Eu falei, olha, eu não entendo muito dessa parte técnica, mas pode ter certeza absoluta. Eu acho que vai precisar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, quando junta os dois, o resultado é excelente. Exatamente, era exatamente isso que eu ia dizer. O que acontece? O calcário somado ao remineralizador de solo são excepcionais. Agora, é lógico, não existe uma receita pronta. Claro. Lá no começo, em 2013, algumas pessoas falavam algo do tipo, vamos pegar o remineralizador de solo, aplicar 5 toneladas por hectare e está fantástico. Não. Ao longo dos anos a gente aprendeu, a gente também se desenvolveu e hoje a gente percebe que o trabalho tem que ser feito da seguinte forma. A gente analisa o solo do agricultor, verifica a deficiência que ele tem e aplica o remineralizador de solo de acordo com a deficiência. Em alguns casos, você pode usar só ele, mas na grande maioria você vai somar com o calcário. Tá. E esse tema remineralizador do solo, vocês inclusive estão participando de um evento. Esse evento ainda continua hoje, começou ontem, continua hoje às 8 horas. Me fala rapidinho desse evento, como é que pode participar desse evento, que é altamente importante para você que é produtor rural e também técnico. Esse evento ele está sendo patrocinado pelo CPRM, que cuida da geologia do Brasil. Ele está, para quem quiser participar, também tem o pessoal do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que está promovendo, e vai estar lá participando pessoal da Embrapa, pessoal do CPRM, eu vou estar participando também, vai ser online. E para quem quiser participar desse evento, ele vai acessar o emineração.com.br. e-mineração.com.br. Ou então você pode ligar para o telefone, é o 62 99607 2812, 99607 2812, esse telefone que está aí no seu vídeo, e você pode pedir informação e hoje à noite você pode participar desse evento que é muito importante para o aumento da produção, da produtividade e a conservação do solo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. As portas do Agora Agro estarão sempre abertas para quando você quiser trazer alguma novidade, alguma coisa técnica importante para o nosso produtor, ok? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Daniel. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a 3ª edição do prêmio Mulheres do Agro. Nós voltamos já, é um minutinho só.